Abençoa, Senhor, cada um que esteja aqui, para que entenda e saímos daqui saciados da tua palavra. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. Toda a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória. Uma honra. Nos agradeço o convite, pastor José, senhora Nilza. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. João 13. A partir do versículo 18, João 13, 18, tem como título: Jesus prediz que será traído. Diz assim a palavra do Senhor. João 13, 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Bem? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Onde Deus nos fala a respeito de um contexto de Santa Ceia. A mensagem ela poderia facilmente ser pregada no dia de Santa Ceia. Jesus estava na última ceia com os discípulos. Ele estava ali sentado na mesa com os seus 12 discípulos. E ele anuncia que dentre aqueles homens que ali estavam, havia um traidor. Havia alguém mal intencionado. Havia alguém que poderia ter a mesma aparência dos outros, mas não tinha a essência convertida do nosso Salvador. E no versículo 18, o primeiro versículo que nós lemos, Jesus começa dizendo: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Perceba que ele vai falar de um traidor, vai falar de uma pessoa mal intencionada, mas ele começa dizendo: eu não estou falando de todos. Eu não estou me referindo a todos, eu conheço os que eu escolhi, eu sei quem é cada um. É interessante que tem pessoas que se decepcionam com outras pessoas na igreja. E elas usam isso como desculpa para dizer que nenhuma igreja presta, que nenhum crente presta, que nenhum pastor presta. E esse texto, essa fala de Jesus, ela quebra esse argumento generalista de que ninguém presta. Porque Jesus está dizendo: olha, tem um que pode até não prestar, mas não são todos. Não são todos. Né? Não são todos. Perceba que nem a igreja escolhida pelo próprio Cristo era perfeita. Porque dos 12 teve um que traiu, dos 12 teve um que não creu, Tomé. Né? Ele só creu quando ele viu a marca dos cravos, mas no primeiro momento ele não cria. Né? Teve aquele que era muito bravo, Pedro. Né, quando o soldado romano se aproxima para prender Jesus, ele rapidamente tira a espada, corta a orelha. Né? Então, até esses 12, esse grupo elitizado, selecionado pelo próprio Cristo, não era perfeito. Imagina a igreja do Senhor hoje.
Não podemos exigir perfeição da igreja. Né? Perfeito é o Deus da igreja. Mas a igreja ela não é perfeita porque tem pessoas. E pessoas são imperfeitas. E se você encontrar uma igreja perfeita, eu te aconselho a não ir para lá. Porque a partir do momento que você for para lá, ela não vai ser mais perfeita. Você chegou lá. E você tem falhas, tem defeitos. Não é verdade? Então, perceba que na igreja vem quem quer. Né? Você não é obrigado a estar aqui. Você veio porque você quis. Mas aqui nesses 12, foi aquele... É como se Deus dissesse, vem quem eu quero. Porque foi Deus que escolheu. Eu quero você. Quantos não queriam estar nesse grupo? E teve uns até que Deus rejeitou, né? Quando Jesus liberta o gadareno, eu quero ir contigo. Não, você não vai comigo. Vai a outros cantos, prega, né? Anuncia aquilo que eu fiz na sua vida, mas você não vai comigo. Então é um privilégio estar nesse grupo. Perceba que Deus, Cristo, Ele é onisciente. O que significa que Ele sabe todas as coisas. Jesus sabia quem era Judas. Sabia desde sempre. Desde o começo, Jesus já sabia que era Judas. E Deus, Ele é onisciente. É o saber tudo. E a onisciência inclui um pré-atributo de Deus chamado presciência, que é a capacidade de saber o futuro. Nós não sabemos o dia da manhã, mas Deus já sabe. Né? Todo mundo aqui pode ter planos para amanhã. Amanhã eu vou acordar a tal hora e eu vou fazer isso, né? Eu vou almoçar isso, mas de repente muda, né? Dá um imprevisto, recebe outra coisa. Você não sabia, Deus já sabe. Deus sabe o amanhã. Então Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Jesus já sabia que Judas seria um traidor. Jesus já sabia, só que ele só revela no tempo. Ele escolheu esse momento, um momento de ceia, os discípulos reunidos, estava próximo da crucificação do Mestre, ele só revelou nesse tempo. Tem coisas que Deus só vai revelar no tempo. Tem gente que está aí, ó, pecando, errando, falhando, de repente vem um escândalo. De repente as pessoas descobrem, né? Deus já sabia, Deus já via os bastidores, Deus conhece os corações, conhece as mentes, as intenções, os pensamentos. Mas Deus só revela no tempo. De repente vem a sujeira, de repente as máscaras caem. Aí no versículo 10, né, do mesmo capítulo 13, Jesus disse, vocês estão limpos, mas nem todos. Deus, ou Cristo, não errou ao convidar Judas. Vocês perguntam isso, né? Mas você já sabia que Judas seria o traidor? Por que ele convidou? Judas era o mal necessário, irmãos. E diz que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. E é pesado o que eu vou dizer, mas a Bíblia diz que até os ímpios foram criados para o dia do castigo. Né? A Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E tudo coopera para a glória de Deus. Até o diabo é o mal necessário. Por quê? Porque o céu está acessível, está à nossa disposição. Mas para chegar lá, você vai ter que enfrentar o diabo. O diabo ele traz tentações, o diabo traz aflições. Por isso que eu ia falar, ao vencedor darei o direito. Vencedor é que vence, né? Vencer o quê? Vencer Satanás, vencer a sua carne, vencer o mundo, vencer essa porta larga que bate na nossa porta todos os dias e procurar trilhar o caminho da porta estreita. Então Jesus está revelando aqui nesse contexto que haveria um traidor. Perceba que não é um assunto fácil de falar. É bom honrar, né? Ontem foi o dia de honra, né? A missionária Nilza, pastor José. É bom honrar, é glorioso honrar. Mas como é difícil o oposto, né? Falar do contrário. Aqui é o contrário, né? Tem um entre nós que é o traidor. Ele está falando de pecado, de roupa suja. Só que ele não está falando dessa roupa suja para todo mundo lá fora da multidão. Ele está falando apenas para o grupo dos seus discípulos. Só tinha a igreja do Senhor ali quando ele falou isso. A Bíblia fala, amados, que o juízo começa pela casa do Senhor. Os primeiros a serem julgados não são os ímpios, são os crentes. O juízo vai começar por nós, né? Ao serem chamados, vai começar pelos cristãos. Nós temos que abrir o olho, né? Como está na nossa vida. E não só os cristãos, né? Aqueles que conhecem a palavra e saíram. Quantos se desviaram? Quantos esfriaram? Mas conhecem a palavra. Ouviram a palavra. É filho de crente, né? Conviveu durante um tempo. Conhece. O juízo começa pela casa do Senhor. Perceba que aqui ele está falando de um julgamento. Né? Ele está julgando literalmente, olha, eu conheço vocês e tem um que está errado. É um momento de ceia. Eles vão ceiar aqui, mas antes da ceia, ele expõe um julgamento, expõe um pecador. É por isso que geralmente, é por isso que é melhor nos dizer, meus queridos, que antes da ceia, vai ter uma ceia do céu, as bodas do Cordeiro. Mas antes dessa ceia gloriosa, vai ter o dia do juízo final. Vai ter julgamento. Antes da ceia aqui, teve julgamento. Antes da ceia lá em cima, vai ter o juízo, né? Deus julgará todos.
E é por isso também que em cultos de ceia, antes de servir a ceia, se prega sobre pecado. É comum falar sobre pecado em dia de ceia, mais do que outros dias, né? Vamos cear, mas antes vai para a sua vida, se examine, vê se tem algo errado e tudo mais. Diz a palavra de Deus, Jesus fala, aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Aquele que partilhava do meu pão, se voltou contra mim. Perceba que tem gente que vai comer na sua mesa, mas vai te trair. Aqui fala de rotina, de intimidade, né? Aquele que partilhava do meu pão, não era alguém estranho, desconhecido, né? Comia comigo, comia da minha mesa, voltou-se contra mim. E quando ele fala meu pão, se ele fala meu pão, nós entendemos que é na minha casa, né? Porque eu não vou na sua casa para me levar pão da minha casa para a sua, né? Se eu for na sua casa, eu vou comer do seu pão, né? Geralmente o dono da casa oferece algo, né? Bora tomar um cafezinho, né? Olha, eu tenho isso, tem bolacha, tem aquela coisa, né? Aquele que comeu do meu pão, estava na minha casa, na minha mesa, no meu assento, na minha cozinha, né? Voltou-se contra mim. Então, na nossa vida, amados, nós vamos ter decepções. Vai ter pessoas que vão trair. Se o próprio Jesus passou por traição, imagina eu e você. Né? Se o próprio Jesus passou por isso, imagina nós. E ele fala, aquele que comeu do meu pão. Mas entenda que todos comeram do pão. Todos os 12 discípulos comiam juntos. Se reuniam em distintos momentos para comer juntos. Todos comeram do mesmo alimento. Mas só esse se comportou mal. Ou seja, tem gente que vai comer do mesmo pão. Vai frequentar a mesma igreja, vai frequentar os mesmos cultos, vai ouvir as mesmas pregações, vai ter o mesmo pastor, mas tem gente que vai se comportar mal. Porque o problema não está no pão. Todos comeram pão, mas só Judas foi o traidor. Às vezes todos têm acesso à mesma mensagem de arrependimento, mas só um não quer se arrepender. Só um quer se rebelar. O problema não estava no pão, estava em Judas. Às vezes o problema não está na igreja, está naquela pessoa que não quer se converter, não está no pastor, não está na mensagem, está naquele que insiste em ser rebelde. E não é porque não teve acesso ao pão, porque não teve acesso à palavra. E a pergunta dessa noite é, será que nós somos o Judas? Eu sei que é um pouco pesado. O ser humano ele tem uma tendência a não se examinar, é mais fácil examinar a vida dos outros, não a nossa. Já reparou que quando a gente fala do texto da viúva do azeite, todo mundo quer ser a viúva do azeite? Porque é a história de uma mulher com problema e Deus dá vitória. Né? Estava pobre, Deus supriu. Resolveu. Tô mal, Jesus chegou, né? No caso do profeta do Senhor, né? Resolveu, todo mundo quer ser ela. Mas quando a gente prega Judas, ninguém quer ser o Judas. Ah não, Deus está falando que alguém vai me trair. Deve ser uma amizade falsa. Anotou? Mas a pergunta é, e se nós formos o Judas? Nós temos a oportunidade de nos rever hoje, amados. Né? Examine-se o homem a si mesmo. Tem gente que quer as bênçãos de Deus. Deus me abençoe, me dá vitória e tal, mas está tudo desconcertado. Tem gente que vai para o culto, toma posse do culto, a mensagem foi bênção, foi uma unção na hora do louvor, mas sai descendo a linha do pastor. Tem gente que tem as coisas de Deus, já tem até abençoado, mas é ingrato com aquilo que recebe, né? Então são formas de não estar valorizando o nosso Senhor. Jesus fala, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Judas havia sido chamado pelo Senhor Jesus, ele era discípulo. E durante algum tempo nós entendemos que ele fez a obra do Senhor, né? Ou tentou fazer, ou exerceu e depois desviou, porque é possível um cristão deixar de ser crente. É possível um justo desviar, é bíblico, né? É uma questão de escolha. Por isso que eu falo, aquele que perseverar até o fim, né? Não adianta ter 10 anos de crente, 20 anos de crente, você tem que ser crente até o seu último fôlego de vida. Até o último instante o diabo vai lutar para tomar a sua coroa, e você tem que ser crente até o final. Jesus disse, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Judas foi um escolhido de Deus no primeiro momento. Não vou dizer escolhido, vou dizer chamado, né? Foi chamado por Deus no primeiro momento. E é possível que ele tenha pregado e tenha realizado milagres, né? Porque a unção de Deus estava ali distribuída, os discípulos começaram a replicar, como Jesus falou, né? Aqueles que creem em mim farão sinais maiores do que eu. Aí alguém poderia olhar e dizer, nossa, mas eu me converti quando Judas pregou para mim, e agora Judas se tornou um traidor, que Deus é esse, eu vou sair da igreja, eu vou me desviar. Ei, não importa o que Judas seria no futuro. O que importa é o que Judas estava sendo no momento que ele foi usado. A palavra de Deus não volta vazia.
Tem gente, né, que olha para o homem. E se você olhar para o homem, você pode se decepcionar. Se você olhar para o homem, você pode esfriar, você pode cair. Né? Se o homem pregou a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, porque a palavra nem é dele, é de Deus. E ela não volta vazia. Ah, mas fulano pregou divinamente, depois saiu, desviou, adulterou e tal. O problema dele, a palavra continua a mesma. Se ele pregou do jeito que era, ela continua a mesma, porque não é dele, é do autor da vida. Né? Então Jesus falou, aquele que receber aquele que eu enviar estará me recebendo. Então, ei, não desconsidere, acredita que Jesus falou isso porque alguém podia estar frustrado, né? Cada discípulo poderia pegar uma direção. Eu não sei as obras de Jesus, a Bíblia não fala claramente. E é possível que alguém se converteu, alguém gostou, né? Alguém se interessou, mas continue firme. Ainda que o homem perca a direção, não perca a direção de Deus. A palavra é uma só. Por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, Timóteo, prega e também vive o que você prega. Assim você não apenas vai ganhar aqueles que te ouvem, mas também vai se ganhar. Ou seja, Timóteo poderia pregar, todo mundo se converter e ele mesmo ir para o inferno, se ele não vivesse o que estivesse pregando. Porque a palavra salva. Deus não precisa de mim, de você. A palavra dele salva. Ele não depende de homem, nós que dependemos dele. Então, você tem que pregar e viver. E ainda que alguém não vive, fique com a palavra. Essa palavra de Deus não larga a mão dela. Porque a palavra vem do Senhor. Quando Jesus fala, aquele que receber, aquele que eu enviar estará me recebendo, ele está falando dos mensageiros. Se Deus está enviando um mensageiro, e pela misericórdia do Senhor, né, encontro hoje aqui nessa função, né, de tentar trazer a mensagem de Deus, né, quando você recebe um mensageiro de Deus, ele fala, você está recebendo o próprio Jesus. E ele fala, e quem recebe que eu enviei, está me recebendo. E quem me recebe, recebe o Pai. Né? Então a forma como você trata o mensageiro de Deus, diz a forma como você trata o próprio Deus. E veja bem, eu não estou falando de mordomia, né? Olha, eu tenho que pegar o pastor e fazer isso, não estou falando disso. Eu estou falando de você dar crédito ou não à mensagem. Tem gente que quando alguém prega, né, o profeta prega, o pastor prega, a pessoa fica com raiva. Ah, eu não aceito. Só que não é o pregador que você está rejeitando, você está rejeitando o próprio Deus. Porque o pregador é apenas um mísero mensageiro do próprio Deus. Quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo. E se não recebe? Quando você não recebe o mensageiro, não recebe o profeta, não aceita o profeta, não é o homem que você está rejeitando, é ele. Porque foi Deus que enviou. E quantos estão rejeitando Jesus? Né? Ah, eu tenho Deus. Como é que eu tenho Deus, amado, se eu não estou aceitando o profeta de Deus? Se Deus está enviando um mensageiro, eu tenho uma mensagem para aquele povo, né? Hoje você vai falar sobre isso, hoje eu vou edificar nessa parte, né? Hoje eu vou aconselhar nessa parte. Eu não aceito, está rejeitando a Deus, não é o homem. Perceba que quando Samuel ficou triste, né? Samuel ficou triste, porque o povo estava querendo um rei humano, e não era tempo. O povo de Israel estava com inveja, né, das outras nações, porque as nações tinham um rei humano. Deus tinha um projeto de um rei humano? Tinha, só que era Davi, só que lá na frente, Davi ainda era menino, né? Tinha que ser trabalhado, encorpado, ganhar uma sabedoria ainda, né? Não era tempo, tem coisa que é no tempo. Aí o povo insistiu para querer Saul, e o próprio Deus usa Samuel dizendo, olha, Saul vai escravizar vocês, se vocês colocarem esse cara no poder, né? Parece os dias de hoje, né? Se colocar o cara no poder, vai oprimir, vai tirar, vai roubar. A Bíblia fala de Saul, Samuel ficou triste, e foi falar com Deus. Aí Deus falou, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eu te enviei, Samuel, né? Eu te enviei como profeta para mostrar qual era a minha vontade. Não querem, não é você, é a mim. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Jesus ele perturbou-se em espírito. Há quem entenda que ele se perturbou pela falsidade, porque é muito difícil, né? Você saber que alguém não é leal a você. Quando você não sabe é uma coisa, e quando você sabe, né? Judas estaria sendo falso com ele. Há quem entenda que ele se perturbou pela traição em si, pelo momento da crucificação que se aproximara. E esse texto que nós estamos lendo aqui em João, ele também está no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. E a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, depois da ceia vai me trair, lá inverte. Né? Depois da ceia, vai ter ceia e depois da ceia vai me trair. É interessante que geralmente em cultos de ceia, as pessoas falam de pecado antes da ceia. Né? Prega sobre pecado e depois distribui a ceia. Mas lá no Evangelho de Lucas fala, depois da ceia vai me trair. Ou seja, tem gente, amados, que peca depois da ceia. Né? O problema não é nem antes. Quem está em pecado, quem está brigado, vai pedir perdão e tal, né? Restaura o seu coração, purifica o coração. Não, glória a Deus por isso.
mas tem gente que depois da ceia que vai pecar. Né? Depois do momento de comunhão é que sai e vai fazer algo errado, como foi o caso de Judas. Depois da ceia vai fazer. E é interessante que Jesus sabia quem era Judas. Sabia o que Judas ia fazer, mas Jesus não proibiu Judas de cear. Eu não estou dizendo que o pastor não deva fazer isso, né? Quando você sabe de algo errado e você tem essa autoridade para isso, você tem que intervir. Mas entenda, amados, que não é a função do pastor ficar observando a sua vida dos bastidores. É uma questão pessoal sua, você que tem que estar com a sua consciência em dia. Estou certo? Não estou, né? Até porque sua salvação é com Deus, né? O pastor prega, pastor, ele mostra o caminho, ó, esse é o pasto, esse é o caminho, né? Me leva a pastos verdejantes e tudo mais, mas você obedece conforme a sua consciência. Cada um sabe da sua consciência, né? Se eu estou apto, se eu não estou apto, se eu tenho que liberar perdão, se o coração está cheio de ressentimento, né? Eu aqui, eu só vejo você por fora, né? Terninho, gravatinha, bonitinho e tal, mas é Deus que vê o seu coração. É Deus que vê as intenções da nossa mente. Lá no Evangelho de Mateus fala, quando Jesus anunciou a traição, os discípulos ficaram muito tristes. Uma primeira interpretação desse texto vai dizer que eles ficaram tristes porque eles se preocuparam com a dor de Cristo, com a traição que Cristo iria sofrer. Por quê? Porque aquilo que fere o nosso Deus fere a nós. Acho estranho aquele crente que vê o Evangelho sendo debochado, escarnecido, e ele acha normal. Amados, eu não estou falando para você pegar briga com ninguém, não é isso. Mas se está atingindo o Evangelho, você sente aquele incômodo, né? Nossa, estão debochando da fé cristã, né? Estão querendo destruir os valores da família, estão querendo atacar aquilo que Deus criou. Isso não te afeta? Peraí, que cristão é você? Que Espírito Santo é esse que habita dentro de mim, de você, se isso não te fere, né? Debocham de Cristo, ridicularizam Deus e você acha normal, acha indiferente. Então eles sentiram a dor, acredito que eles sentiram essa dor. Nossa, meu Cristo vai ser traído, meu mestre vai ser traído, como assim? Eu não quero isso para ele, eu não quero mal para ele, né? Porque não entendiam completamente que havia também esse propósito de Cristo vir ao mundo e morrer para nos dar salvação. Uma outra concepção, há quem entenda que eles ficaram preocupados deles mesmos serem os causadores dessa traição. Peraí, Jesus falou, um de vocês vai me trair. Cada um ficou, será que sou eu? Sou eu, né? Isso é maravilhoso, amados, porque nós temos que nos examinar, né? Pastor está pregando sobre um pecado. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu tenho uma tendência a ter? Será que eu já me libertei completamente? E isso é de Deus, amados, né? Estarmos nos examinando para fechar as brechas, para agradar o nosso Deus, para, né, estarmos preparados quando a trombeta soar, nos encontrarmos com o Senhor. Quando eu falei a respeito de ferir a Deus, nos incomodar, isso aconteceu com Davi, né? Pensando que quando Davi vai enfrentar o gigante filisteu, sabe o que ele fala? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? Ele se sentiu incomodado. Quem ele pensa que é, né? Para falar mal do povo de Deus? Eu vou mostrar para ele, e mostrou. Eu ia falar que durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias, o filisteu, afrontava, debochava do povo de Israel e ninguém fazia nada. Mas um menino, né, cheio da autoridade de Deus, chegou lá e jogou o gigante por terra. Percebam, meus amados, que nesse momento, quando Jesus anuncia a traição, ainda em Mateus, fala que os discípulos começaram, um após o outro, a dizer, com certeza não sou eu, Senhor. Eles começaram a demonstrar essa necessidade de provar o seu valor pessoal. Olha, eu vou mostrar para Deus, eu quero mostrar para Deus que eu estou convertido, eu estou me esforçando, né, eu estou lutando. E há também quem entenda que quando cada um disse, com certeza não sou eu, eles estariam com medo dos outros pensarem que era ele. Já viu aquela frase, quem cala consente? Né? Eu vou logo levantar a mão e dizer, não sou eu, porque vai que os outros olham aí, ó, não disse nada, vai que é ele, será que é ele? Né? Tem pessoas que ficam preocupadas. É que nem aquelas mensagens, né? Que o pregador está descendo a lenha, né? A pessoa sabe que está errada, mas ela vai logo dar um glória para disfarçar, para pensar que não é comigo. Mas você pode dar glória, tá? Fique liberado. Não é proibido da glória, Deus, ele se agrada. Nesse texto que nós estamos relatando, em nenhum momento você vai ver ninguém levantando e dizendo, Senhor, é Judas? Ninguém perguntou se era Judas. Se alguém desconfiou, ninguém falou. Mas aqui que ninguém sabia que era Judas, ninguém percebeu que era Judas. O que nos traz a mensagem, amados, de que às vezes uma pessoa ela pode ser mentirosa,
hipócrita e está no meio do povo de Deus desapercebida, ninguém perceber. Tem gente que diz, eu sempre sei. Amados, Judas estava ali e ninguém notou. A gente só sabe aquilo que Deus permite a gente saber. Né? Os bastidores de uma pessoa só Deus sabe. O oculto, né? Só Deus sabe e a quem Deus deseja revelar. É interessante que eles não sabiam quem era, mas eles começaram a se examinar. Eu estou falando de discípulos. Haviam 12, né? Um traidor e mais 11. Os discípulos eram homens de Deus. Os discípulos eram homens espirituais, exemplos de espiritualidade. Eu posso afirmar isso. Mas mesmo eles sendo homens de Deus, eles se examinaram. Aqui é uma virtude de quem é crente de verdade. Quem é crente, amado, não está preocupado em ficar apontando fulano, ciclano. Quem é crente está preocupado em se apontar, em se rever. Religioso que gosta de apontar os outros, né? Eu não estou melhor do que fulano, olha, tu viu ciclano, tu viu, quem é crente, Senhor, me ajuda, não deixa eu cair, não deixa eu escarnecer, me melhora. Eram homens de Deus, mas estava todo mundo se examinando, né? E é isso que nós temos que fazer, irmãos. O texto fala que havia um discípulo a quem Jesus amava. A maior parte dos estudiosos entende que esse discípulo seria João. Isso não significa que Jesus não amava os outros. Mas quando o texto fala o discípulo a quem Jesus amava, perceba que Deus dá honra a quem tem honra. Se ele era conhecido como o que Jesus amava, é possível que ele fosse mais compreensivo, mais amado. Eu noto que as pessoas, muitas vezes, elas não fazem por merecer, mas elas querem uma honra indevida, né? Às vezes a pessoa tem uns 10 filhos. Tem aquele que é bênção, tem aquele que é problemático, né? Aí aquele que é bênção, que cuida, que zela, que é compreensivo, paciente, faz tudo que o pai manda, a mãe manda. Aí a mãe faz o elogio, né? O pai faz o elogio. Aquele que não merece, por que ela? Mas porque ele merece, ele fez a parte dele. Há quem entenda que João seria esse discípulo, o amado, né? Talvez ele fosse amável, né? Gentil, né? Tivesse aquela pregação assim mais suave, né? Que consegue falar de pecado de uma forma que te constranja, né? Sem humilhar ninguém, sem ninguém, só Deus sabe, né? E o texto fala que Simão Pedro, os discípulos estavam ali reunidos na mesa. Simão Pedro, um pouco mais afastado, fez sinais para esse discípulo, vamos tomar como João, né? Simão Pedro fez sinais para João, como se dissesse, pergunte a ele, pergunte a Jesus, quem é esse que vai trair? É interessante que Pedro poderia ir diretamente a Jesus e perguntar, mas ele não vai diretamente, ele manda João perguntar. O que é perguntar a Deus? O que é falar com Deus hoje? Hoje falar com Deus é orar, né? Você, ao falar com Deus, você está orando. Então, trazendo essa mensagem para nós, tem gente que, em vez de falar com Deus, pede que os outros falem, que os outros orem. Tem gente que não ora, só pede oração. Ei, fala com Deus. Pergunta para Ele, para mim, né? Recorre a Ele por mim, em vez de você mesmo ir recorrer. Eu não estou dizendo que é errado pedir oração, certo? Eu estou dizendo que também não adianta você pedir oração para ganhar por você, se você também não estiver orando. Até porque a bênção é para você, não é para quem está orando por você, né? E aqui nós vemos o cumprimento da Escritura, tanto no versículo 18 quanto no versículo 26. Jesus fala, aquele que partilhava do meu pão, e depois ele fala, quem eu desse esse pedaço de pão. Aqui nós temos o cumprimento de uma profecia. O salmista Davi, lá no Salmo 41, ele disse, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Davi disse isso, e a profecia de Davi se cumpriu aqui. Davi disse, meu melhor amigo, que eu confiava, partilhava do meu pão, se voltou contra mim. Vem Jesus e fala, né? Aquele que eu partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Primeiro foi Davi que disse. Agora vem Jesus. A Bíblia fala que Jesus é chamado filho de Davi, né? Davi falou e agora o filho de Davi acontece. A profecia, ela se cumpre aqui. Perceba que amigo é alguém que você escolhe a dedo. Você não escolhe todo mundo para ser seu amigo. Não é verdade? E Judas foi escolhido a dedo, porque foram apenas 12. Mas numa multidão, que andar com Jesus, apenas 12 foram escolhidos para andar, e Judas estava nesse grupo dos 12. Né? Jesus fala, comeu comigo do mesmo prato. Naquela época, eles mergulhavam o pão, no contexto judaico, eles mergulhavam o pão num prato que era composto por frutas, vinagre e temperos. É que nem a gente, né? A gente vai comer uma sopa, né? Uma sopinha com pão. Né? Quem não gosta de uma sopinha com pão nesse frio, não é verdade? E havia esse costume de todo mundo pegar o pão e mergulhar nesse molho. Por isso Jesus fala, aquele que comeu comigo do mesmo prato, porque era um prato só de molho para todo mundo com o seu pão. Já estive numa tribo na África,
onde eles forneciam para a gente uma bacia de arroz com asas de frango, e cada bacia tinha que comer 5 pessoas. E você não podia negar de comer os 5 numa bacia só, porque era uma afronta para eles, né? Então existem contextos onde várias pessoas têm que comer unidas, juntinhas, mesmo que não seja tão higiênico, né? Nem tão ético. Então quando Jesus fala, comeu comigo do meu prato, tem pessoas que quando assistem o filme de Cristo, geralmente passam na época da Páscoa, né? A semana inteira é filme de Jesus, né? Ô glória! Aí quando você está assistindo o filme, é comum você olhar para aquela cena da traição, é nessa cena que eu estou pregando hoje, e dizer, nossa, mas não é óbvio, está ali, vocês não estão enxergando, mas não era tão simples assim, porque na prática, olha o que Jesus falou, comeu comigo do meu prato, só que todos comeram do mesmo prato, todos os discípulos comeram do mesmo prato, então a profecia ela era verdadeira, mas não era clara. Quem era o que comeu do prato, se todos comeram do prato? É que nem eu chegar aqui e dizer, Deus está me revelando que alguém está em pecado, sim, mas quem? Eu só lancei que tem alguém, mas tem vários aqui, né? Então, às vezes a profecia, amados, ela é verdadeira, mas ela não é clara. Tem coisas que você só vai entender no tempo. E naquele tempo, naquela hora, Deus não permitiu que os discípulos entendessem, né? Eles estavam falando, mas eles não tiveram um entendimento claro. Jesus, ele ofereceu o pão para Judas. E quando ele oferece o pão a Judas, foi o apelo final, o último apelo, para que Judas abandonasse o pecado. Veja bem, eu não estou pregando contra a Bíblia, eu não estou querendo revogar a Bíblia, e nem Jesus estava querendo revogar a Bíblia, certo? A Bíblia fala, desde o Testamento, que viria um traidor, né? Então a Bíblia tinha que se cumprir, vai vir. Se Deus falou, ele não mente. Só que o que eu estou dizendo é que mesmo havendo um traidor, o que eu estou dizendo é que Jesus fez a parte dele. Até o último instante, Deus estava dizendo, olha, está aqui o pão. O que é pão? Pão é comunhão, né? Ceia é comunhão, né? Aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. É por isso que nós tomamos Santa Ceia, né? Porque você tem que comer da parte do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, e essa comunhão com os irmãos até que o Senhor venha. É comunhão. Então quando Judas estava ali, prestes a trair, e Jesus oferece o pão, ele está dizendo, ei, eu estou te dando a última chance de comunhão. Eu estou te oferecendo comunhão. Judas que não quis. E não é diferente hoje. Hoje, Jesus está oferecendo comunhão. Só que tem gente que não quer. Jesus está oferecendo oportunidade de santidade, de mudança. Mas tem gente que tem pensamento de Judas, está rejeitando, não está querendo o que Deus está oferecendo e está querendo outras coisas. Jesus tratou bem Judas, mesmo sabendo quem era Judas. Porque o mau caráter de Judas não anularia o bom caráter de Cristo. Né? Tem gente, amados, que tem mau caráter, tem desobediência, insiste no erro, mas Jesus está sempre ali, estou fazendo a minha parte, estou te dando chance, se você quiser eu estou aqui, olha, mais um dia de vida, coração ainda está batendo, pulmão ainda está respirando, você não morreu ainda, é dia de culto, vai ter palavra, vai ter louvor, são chances, Deus ainda está nos dando chances, e esse foi o último apelo. Isso aqui é pesado. Tem gente que não se converte pensando, não, mas amanhã eu me converto. Deixa para depois, né? Quem sabe no próximo culto. E se esse for o último culto? E se for o último apelo? A última mensagem que você vai ouvir? Já parou para pensar nisso? A última oportunidade. Essa foi a última. O último apelo que Judas ouviu. Ele ouviu muitos sermões de Cristo, mas esse foi o último. A última oportunidade. Eu entendo aqui, meus queridos, que traição não vem de quem está longe. Traição vem de quem está perto. Decepção não vem de quem está longe. Quem está longe não faz diferença para você. É quem está perto, é quem você convive, é quem você gosta, é quem você tem sua confiança. A traição, a decepção vem de quem está perto. Judas não era vítima inocente. Né? Infelizmente, nós vemos hoje certos teólogos, né? Até de igrejas grandes, né? Querendo pregar outras coisas, amados. Ele não era inocente. Tá? As pessoas querem dizer como se o diabo entrou e assumiu e foi só isso. Não. Ele permitiu. Tá? Judas era conhecedor do Evangelho. Quem conhece o Evangelho, conhece a Bíblia, amados, você vai ser mais cobrado. Porque Deus te deu a oportunidade de dar entendimento, de abrir a sua mente, abrir o seu coração. Tem gente que se exalta, né? Eu tenho tantos anos de crente. Eu já fui em tantos cultos. Então você vai ser mais cobrado. Porque você esteve mais na presença, né? Você teve mais oportunidade que muitas outras pessoas. Judas conhecia o Evangelho, primeiro ponto. Segundo, Judas viu milagres. Já imaginou você ver Jesus fazendo o cego enxergar, fazendo o mudo falar,
fazendo o surdo ouvir, fazendo o leproso ser purificado, fazer o morto ser ressuscitado, fazer pessoas endemoniadas ser libertas. Ele testemunhou milagres. A Bíblia diz que Judas era ladrão, né? Gostava de dinheiro, tomava cara dos outros, era ganancioso, certo? Então ele quis fazer. Judas foi consciente e responsável. É isso que Deus analisa ao pesar a mão sobre alguém. Você está sendo consciente do que está fazendo? Pois se é consciente, vai haver uma responsabilidade. Certo? Não é como uma criança que não entende ainda. E olha que tem criança que já começa a entender, né? Que a rebeldia ela começa cedo. Então Judas acompanhou Jesus no seu ministério. O ministério de Cristo foi 3 anos e meio. Mas mesmo assim, amados, ele optou pelo caminho errado. Tem gente que passa uma vida na igreja e ainda assim está errado. Ainda assim não se converteu, ainda continua, né, com os maus desejos, com as más intenções. Satanás agora tem uma maior legalidade. Às vezes o diabo ele já atua, só que ele ganha mais espaço. Eu ia falar, né, quando uma pessoa está na igreja, está no mundo, vem para a igreja, o Espírito Santo limpa, né, tem espaço. Aí ela vai para o mundo, aquele espírito maligno que saiu e está perambulando, ele volta e vê que a casa está vazia e traz mais 7. Nessa brincadeira de vir para a igreja, vai para o mundo, vir para a igreja, para o mundo, tem vários assim, o diabo vai tomando conta. A Bíblia fala que o espírito demoníaco habita nos filhos da desobediência, né? Mas se você der lugar para o inimigo, o diabo vai tomando mais conta. Quantas pessoas na Bíblia não tinham legiões? O que é uma legião, mano? Aqui entender que é 8.200 homens. Aqui entender que é menos ou mais. Mas é muito demônio. Uma pessoa que tem tanto demônio assim, entenda que ela deu muita legalidade. E as pessoas, elas brincam com isso. No Evangelho de Mateus, está escrito, meus queridos, que Judas disse, com certeza não sou eu. Lá em Mateus ele fala isso, nesse texto ele fala, com certeza não sou eu. Aí Jesus afirma para ele, sim, é você. Pesado, né? A pessoa dizia, eu não tenho pecado, eu não errei, estão me julgando, estão me acusando, e Deus dizendo para você, você está em pecado. Eu te conheço. Eu vejo o teu levantar, o seu levantar, né? Você está. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que no Evangelho de Mateus, Judas fala assim, com certeza não sou eu, mestre. Ele é o único a chamar Jesus de mestre no Evangelho de Mateus. O que é mestre? Mestre é aquele que te ensina. Mestre é o teu pastor. É aquele que te instrui. Não é verdade? Só que pastor é questão de escolha. Quando ele fala mestre, não sou eu mestre, é como se dissesse, o Senhor é aquele que me ensina, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu mestre. Mas como é que o Senhor é meu mestre e eu não estou obedecendo o mestre? Tem gente toda errada e fala, não, é meu pai, é meu Deus. Estou dizendo, me tira dessa. Eu sou Deus de quem me segue. Eu sou pai de quem é meu filho. Filho para Deus, filho é aquele que é obediente. Com Deus não tem de filho rebelde. Então ele tenta forçar a barra. Quando ele fala, com certeza não sou eu, mestre, né? Com certeza não sou eu, meu pastor. Ele está forçando a barra, mano. E tem gente que quer forçar a barra. Tem gente que quer forçar a barra para forçar uma intimidade que não existe. É por isso que naquele grande dia, Jesus vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino de Deus. Apartai-vos de mim, né? Vós que praticais a iniquidade. Muitos vão dizer, mas eu pregava, eu curava, eu estava levando, mas eu não te conheço. Por quê? Porque eu não tenho intimidade contigo. Você está dizendo que eu sou seu Deus, que eu sou seu pai, que eu sou seu pastor? Eu não sou. Por quê? Porque se eu fosse, você me obedecia. Eu sou de quem me obedece. A ovelha obedece ao pastor. Né? Perceba que quando você vê um rebanho de ovelhas, está todo mundo ali, ó, obedecendo o pastor. Vamos para a direita, vamos para lá, vamos para a água e tal. Quem é que não obedece? O bode. O bode ele tem uma aparência semelhante, come grama e tal, mas ele chifra o pastor, ele chifra a outra ovelha, ele pula a cerca, é rebelde, é bravo, ele rosna e bate com força. Deus chamou para ser ovelha é dócil. Né? O meu pastor, eu vou seguir o que ele tem a dizer. Diz a palavra de Deus, meus amados, nós podemos fazer uma comparação entre Judas e Satanás. Porque Judas pensou que Jesus não sabia daqueles planos de traição, né, das 30 moedas, né, entregar por 30 moedas a Jesus. Judas pensou que, vou fazer e ele não sabe de nada. E o diabo também pensou que Deus não ia saber daquele plano de rebelião lá em cima, né? Judas ele demonstrou uma rebelião contra o Senhor Jesus, porque ele vai até os líderes religiosos e trai eles com os romanos, né, contra Jesus para pregar, para buscá-lo, prendê-lo e crucificá-lo. E Satanás ele arrastou a terça parte dos anjos contra Deus, tanto que até hoje os demônios lutam contra o quê? Contra o reino de Deus. O diabo luta contra você porque você faz parte do reino de Deus. Judas
Agora, o texto fala que o diabo entrou nele. O texto fala, Satanás entrou em Judas. O diabo estava no couro. Para quem não crê que o demônio toma conta de alguém, né? É só ler a Bíblia. Satanás entrou em Judas. Judas, para ele ficar endemoniado, ele não ficou revirando os olhos. Ele não mudou a voz, engrossou. Ele não caiu no chão, não ficou sendo feito uma serpente. Aí eu falo que o diabo entrou em Judas, Judas levantou e saiu. O que eu entendo, meus amados? Nem todo endemoniado mostra que é endemoniado. Tem gente que o diabo pode estar no couro, mas tem a aparência de crente. Está tudo bem, está se comportando e tal, mas o diabo está no controle, infelizmente. A pessoa está dando legalidade. Né? A Bíblia diz que Judas sai e vai se encontrar com os líderes religiosos para trair. E está escrito, não podeis sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Que foi o que Judas fez. Judas, ele poderia até ter expulsado demônios de outras pessoas. Veja que quando Jesus, ele chama os discípulos, diz a Bíblia, que ele olha para os discípulos e ele os envia de 2 em 2. Né? Ele pegou os 12 e ele os envia de 2 em 2, dizendo, e eu vos dou autoridade para expulsar demônios. Então os discípulos de Cristo receberam a autoridade para expulsar demônio. Judas recebeu a autoridade para expulsar demônio. Mas aqui nesse texto ele não consegue expulsar o demônio dele mesmo. Um dia ele expulsou o demônio dos outros, mas agora o demônio está nele. Tem gente, amados, que um dia foi espiritual, mas de repente virou carnal. Quem não conhece alguém assim? Pregava na igreja, está no mundo. Louvava na igreja, está no mundo. Né? Estava na igreja, de repente está lá. É o mesmo quadro de Judas, né? Tinha a unção de Deus, de repente não quis mais. Gente que um dia foi espiritual, mas virou carnal. Perceba que o diabo entra em Judas, só que Judas continua quieto. Aí Jesus olha para ele e diz, o que tiver de fazer, faça depressa. Nesse exato momento, Judas levanta e sai. Sabe o que eu entendo? O diabo estava nele. Mas ele só levantou e saiu como Jesus disse, o que tiver de fazer, faça depressa. Ou seja, até o diabo, ele só faz alguma coisa se Deus der permissão. Ah, mas o diabo está no couro, mas só conseguiu sair quando Deus deu permissão. Né? Quer sair? Sai. Você não quer me trair? Vai me trair. Eu estou permitindo, né, para que a palavra do Pai seja cumprida. Até o diabo, ele só faz, entenda isso, o diabo só faz aquilo que Deus permite. E todos nós lembramos do livro de Jó. Está bem claro isso. O diabo só conseguiu fazer aquilo que o Senhor Deus permitiu. Em Mateus 26, 24, eu acho muito lindo esse versículo, porque é um versículo arminiano e calvinista ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Que polêmica é essa, né? Os arminianos pregam, né, só o livre-arbítrio. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Poder de escolha, né? Se faz o bem, vem o bem, se faz o mal, vai o mal. Arminiano. E o calvinista? É aquela visão da predestinação. Já está determinado o que vai acontecer e vai acontecer. Olha para esse versículo. O filho do homem vai ser traído, mas ai daquele que trai o filho do homem. A primeira parte é calvinista, a segunda parte é arminiana. Eu vou explicar. O filho do homem vai ser traído. Isso aqui é calvinismo. Já estava determinado. Jesus vai ser traído. Não tem como mudar isso. Deus disse que Jesus vinha para a terra sofrer por mim e por você. Está determinado. O filho do homem vai ser traído. Vai acontecer e aconteceu. Aí a segunda parte. Mas, ai daquele que trai o filho do homem. Esse ai seria para Judas. Ai de você que trai ele. Eu vou te responsabilizar. Por quê? Porque você teve a escolha. Você quis fazer. Você escolheu fazer. Né? Esse é o nosso Deus, amados. A gente fica brigando os teólogos, né? Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Amados, a Bíblia consegue unir os dois. Ainda que você tenha um poder de escolha, creio nisso, mas a escolha final é dele, também creio nisso. Amém? Jesus falou sobre Judas, melhor seria não haver nascido. Que palavra pesada. Já imaginou? Deus falar isso de alguém? Melhor seria não haver nascido, por quê? Porque Judas nasceu, conheceu o Evangelho, né? Viu o milagre, conheceu a palavra e no final deu errado. Decidiu trair Jesus e se matar, que foi o fim do fim. E quem é que se mata vai para onde? Vai para o inferno. Amados, é melhor você nem nascer, nem existir, do que existir e ir para o inferno. Vir para essa vida, ter a chance de ir para o céu,
de glorificar a Deus e no final quem vai te carregar é Satanás. Em vez de ser um anjo do Senhor, né? Em vez de ser uma vida eterna com Deus, você desperdiçou a sua vida. Conceito de desperdício. O que é desperdiçar a vida? Uma vida sem Deus. Simples assim. Você pode estudar, trabalhar, ter seus filhos, casar, ter seus hobbies, né? Passear, tal. Mas Deus tem que ser prioridade. O texto fala que Judas saiu, pensaram que ele ia dar algum dinheiro para os pobres, porque Judas era o tesoureiro, não estava com dinheiro, ou que ele ia trazer um dinheiro para ajudar na festa. Mas o que ele vai fazer? Ele vai trair. Ele vai trair Jesus, ele vai vender Jesus. Às vezes você pensa que a pessoa está ali para contribuir, para ajudar, e ela vai vender você. Pensaram que Judas ia contribuir, mas ele foi vender. Né? Aí você pensa, olha, eu posso contar com você. A pessoa está lá falando mal, detonando. Né? E eu finalizo no versículo 30, para a gente respeitar o horário. Assim comeu o pão, Judas saiu e era noite. Segundo os estudiosos, ele saiu temendo, né, que esse propósito fosse descoberto, porque se descobrisse o que ele ia fazer, o plano dele iria morrer e é possível que matassem Judas. Veja bem, eu não estou falando heresia. Por que é possível que matassem Judas? Os discípulos amavam Jesus. Imagina você saber que alguém que você ama ia ser morto. Né? É até uma legítima defesa. Pedro era bravo. Pedro cortou a orelha do cara que foi prender Jesus. E há quem entenda que ele não queria cortar a orelha, ele queria bater na cara. Só que o soldado pode ter virado a cara, aí pegou na orelha. Pedro era bravo. Tem gente que é brava, né? Olha, eu sou crente, mas não mexo com a minha esposa, não mexo com o meu filho, né? Então é possível que alguém matasse ele, o que ele ia fazer era horrível, né? Então ele saiu temendo a sua própria morte e o seu plano ser descoberto. A noite, em geral, era inoportuna para os negócios. Naquela época, poucas profissões eram de noite. Hoje é comum, né? Vigia, segurança, né? É comum, mas naquela época era difícil trabalhar à noite. Tanto que quando Jesus ele vai se encontrar para ressuscitar Lázaro, ele fala, o dia não tem tantas horas, se é dia de trabalhar, porque a maioria das pessoas trabalhavam de dia, não de noite. Mas Jesus escolheu a noite, porque a noite tinha privacidade, né, para se encontrar. À noite muita coisa errada acontece, né? É a noite que tem as drogas, à noite é prostituição, à noite é bebedeira, né? À noite é traição. Quantos traem à noite, não é verdade? Então ele escolhe a noite para ir até os líderes, né, negociar. Olha, eu tenho ele, 30 moedas e tal. E eu quero finalizar, meus queridos. Não seja o Judas. Amém? Seja os outros 11. Glória a Deus. Judas foi aquele que não deu certo. Se Judas tivesse dado certo, talvez aqui teriam filhos, crianças com o nome de Judas. Ninguém bota Judas no seu filho, anotou? Né? Ninguém coloca, né? Eu mesmo coloquei Isaac, porque Isaac, né? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Deus, né? Significa sorriso, ninguém coloca Judas, tá? Seja aquele que deu certo. Seja aquele que está ouvindo a palavra, está vendo o milagre, não queira trair por moedas. O teu Deus é muito maior do que tudo nessa terra. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus.